Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas, a mais uma aula de matemática. Mas antes, você já sabe, de olho aí no nosso entretenimento. Continuando, vamos agora ao método da adição. Na aula passada a gente relembrou o método da substituição. Nesta aula veremos e relembraremos o método da adição. Eu vou estar utilizando aqui o mesmo exemplo que eu utilizei no método da substituição, para vocês repararem que vai dar a mesma resposta. Professor, não tem problema então a gente fazer por um dado método ou por outro? Fica aí a sua escolha então, a escolha do método, tá? Você pode fazer pelo método da substituição ou da adição, tanto faz, eles vão dar o mesmo resultado. Professor, o que consiste então o método da adição? Consiste, o método já diz, né, em somar duas equações. Então nós vamos somar aqui, duas equações termos a termos. Só que eu só posso fazer isso se em uma das minhas incógnitas, tanto ou em x ou em y, os seus coeficientes forem os mesmos valores com os sinais trocados. Então, repara que aqui no y, o y apresenta o mesmo coeficiente, né, o número 1, e com sinais alterados, mais e menos. Já o x possui um dos coeficientes com o número 1, como não aparece, o outro como o número 2, e os sinais não estão alterados. Então, eu vou resolver esse sistema linear com essas duas equações. Vou, então, escolher a incógnita y, né? Porque ela possui o mesmo coeficiente com sinais trocados. Isso é importante para esse tipo de método. Se acontece isso, a gente já pode direto somar as duas equações, que é o que eu faço aqui. Eu já somo direto essas duas equações. Vamos somar termos a termos. Quem tem x com quem tem x, quem tem y com quem tem y, e quem não tem incógnita com quem não tem incógnita. Bom, se eu somar aqui 1x mais 2x, eu vou ter 3x. Agora, se eu somar o y, olha o que acontece. Mais y menos y, isso aqui vai zerar, né? Esses dois vão zerar, então por isso que eu coloquei mais zero aqui. E por último, no lado direito da equação, se eu somar aqui 2 mais 1, dá justamente igual a 3. Então, eu tenho 3x mais 0 igual a 3. No lado esquerdo, a gente sabe que mais 0 é o próprio 3x. Né? 3x igual a 3. Para então descobrir o valor do x, esse 3 que está multiplicando do lado esquerdo vai passar dividindo para o lado direito. 3 divididos por 3, sabemos então que o x é igual a 1. Pegamos esse valor de x igual a 1 e vamos substituir em uma das duas equações, né? Tanto na primeira quanto na segunda, para encontrar agora o valor do y. Substituindo então ao x, eu vou escolher a primeira equação, né, que eu coloquei como asterisco 1, porque é mais fácil, né? Porque a equação tem menos valores, menos sinais negativos, então é mais fácil, a gente não se perde. Mas você poderia muito bem escolher a segunda equação. Vai dar o mesmo resultado, não tem problema. Bom, se eu substituir então aqui x para 1, eu tenho 1 mais y igual a 2. Passo o mais 1 para o outro lado da equação com um sinal alterado, então vai ser 2 menos 1. 2 menos 1, encontramos que o y é igual a 1. Na sua solução final, lembre, como coordenada, nós devemos colocar primeiro o valor de x, depois o valor de y. Aqui no caso, tanto faz, né, porque os dois valores são iguais, mas sempre x primeiro, depois y, solução final, 1 para x, 1 para y, finalizou o exercício. Se você quiser tirar a prova real, substitua um do x e um do y exatamente nas duas equações. E veja se é satisfeita as duas equações. Então, olha aqui, 1 mais 1, né? Se a gente substituísse um do x e um do y, dá justamente igual a 2. Aqui, como eu tenho 2x, então é 2 vezes 1.
2 vezes 1 é o próprio número 2, menos 1, bateu igual a 1. Concluímos as duas equações. E aí chegamos ao final deste método, que é o método da adição. Continuamos na sequência na aula número 2. Até daqui a pouco.